E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Espero que vocês estejam todos muito bem. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós iremos dar continuidade no livro de Atos, capítulo 20. Paulo volta a Macedônia e Grécia. Passados aqueles alvoroços, Paulo mandou chamar os discípulos e, havendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a região da Macedônia. Viajou por toda a região, animando os irmãos com muitas exortações, e finalmente chegou à Grécia, onde permaneceu por 3 meses, quando estava pronto para embarcar para a Síria. Os judeus moveram uma conspiração contra ele, por isso decidiu retornar para Macedônia, no que foi acompanhado por Sópatra, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses irmãos, porém, foram adiante e nos esperaram em Troade. E nós, depois dos dias 2 pães sem fermento, navegamos de Filipos, e em 5 dias nos encontramos com eles no porto de Troade, onde ficamos por mais 7 dias. Paulo ressuscita o jovem Eutico. No primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão, e Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas tochas iluminando a grande sala no piso superior, onde estávamos reunidos. Certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: não vos alarmeis, pois sua alma vive. Em seguida subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a pregar até o alvorecer, quando saiu para continuar sua jornada. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se extremamente confortados. Paulo decide ir a pé até Assos. Nós, entretanto, nos dirigimos ao navio e embarcamos para Assos, onde receberíamos Paulo a bordo, pois assim ele havia determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos alcançou em Assos, o recebemos a bordo e seguimos viagem até Mitilene. No dia seguinte navegamos ali e chegamos em frente de Quio. No outro dia cruzamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porquanto Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois tinha muita pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. Paulo exorta aos presbíteros. De Mileto, Paulo pediu para que fossem chamados os presbíteros da igreja de Éfeso. Assim que se reuniram, Paulo lhes declarou: vós bem sabeis como foi que me comportei entre vós durante todo o tempo em que vivi convosco, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo impiedosamente provado pelas ciladas dos judeus. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Testemunhei tanto a judeus como a gregos que eles necessitam converter-se a Deus sob total arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valiosa, tesouro para mim mesmo, contanto que possa
completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Estou consciente de que, desde agora, nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos, tendes cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Eu que sei, logo após minha partida, lobos velozes e se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. Afinal de contas, né? O diabo ele veio para poder matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, vida na eternidade. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si. Por isso, vigiai. Lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sois testemunhas que estas mãos trabalharam para suprir minhas necessidades e as de meus companheiros. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. É bem mais aventurado quem dá do que recebe, beleza? Paulo se despede orando com todos. Havendo concluído essas declarações, ajoelhou-se com todos eles e orou. Então abateu-se sobre todos os profundos sentimentos de tristeza, e abraçando-o afetuosamente a Paulo, o beijaram. O que mais sensibilizou a todos foi a revelação de que nunca mais veriam o seu rosto, e assim o acompanharam até o navio. Paulo rumo para Jerusalém, Atos capítulo 21. Então, após nos apartarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cos. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali a Patara. Encontramos um navio que seguia para a Fenícia. Embarcamos e partimos. Ao avistarmos Chipre e seguimos em direção ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria ser descarregado, havendo encontrado os discípulos locais. Ficamos com eles 7 dias. E eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não seguissem para Jerusalém. Todavia, quando se encerrou nosso tempo naquele local, partimos e demos continuidade à nossa viagem. Todos os discípulos, com suas esposas e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Então, nos despedimos uns dos outros, embarcamos e eles retornaram para suas casas. Concluindo a nossa viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida e depois de saudar a todos os irmãos, passamos o dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele chegou com o propósito de falar conosco, e assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrando os seus próprios pés e mãos, profetizou. Assim diz o Espírito Santo: desta maneira os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios.
Assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo declarou: Por que fazeis isto? Não choreis, pois assim fazendo, partis meu coração. Eis que estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Assim como não nos foi possível demovê-lo, aquecemos, exclamamos: Faça-se, pois, a vontade do Senhor. Havendo passados aqueles dias, preparamos as cavalgaduras e subimos rumos a Jerusalém. E alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos conduziram à casa de Menasson, que era natural de Chipre, um dos primeiros discípulos com quem iríamos nos hospedar. A entrada de Paulo em Jerusalém. Havendo-nos chegado a Jerusalém, vieram os irmãos e nos receberam com grande alegria. No dia seguinte, Paulo seguiu em nossa companhia para encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam reunidos. Então Paulo os saudou e passou a relatar-lhes em detalhe o que Deus havia realizado entre os gentios por intermédio do seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Porém, eles têm sido informados a teu respeito, de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, pregando que não circuncidem seus filhos, nem tampouco andem segundo as tradições e costumes. Que faremos, portanto? Certamente todos saberão que chegaste. Faze, pois, o que te vamos orientar. Então, estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participa com esses homens dos rituais de purificação e paga as despesas deles para que rapem a cabeça. Dessa forma, todos observarão que é falso o que ouviram a teu respeito e que, em verdade, tu mesmo continuas andando sob a absoluta obediência da lei. Entretanto, quanto aos gentios que se converteram, já lhes escrevemos a nossa determinação para que se abstenham de comer qualquer alimento oferecido aos ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados e de todo tipo de imoralidade sexual. Diante disso, no dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens e passou com eles pelos rituais de purificação. Em seguida, foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria consagrada individualmente em favor deles, né? Paulo é agredido e preso. Engraçado, a história de Paulo me parece um pouco, né, assim, com o que aconteceu com Jesus, Glaucio. Ele entra em Jerusalém, entra no templo e é aquela confusão. Contudo, quando os 7 dias estavam quase terminando, alguns judeus da província da Ásia, observando Paulo no templo, incitaram toda a multidão e o agarraram, esbravejando: Homem de Israel, ajudai! Este é o homem que por toda parte prega a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além de tudo, induziu gregos no templo e profanou este santo lugar. Diziam isto, pois o haviam visto na cidade com Trófimo, o Efésio, e presumiram que Paulo o havia trazido ao templo. Por esse motivo, toda a cidade se alvoroçou e houve grande ajuntamento de pessoas. Então, agredindo Paulo, arrastaram-no para fora do templo e, em seguida, as portas do templo foram fechadas. Paulo é salvo da fúria do povo. Enquanto estavam tentando matá-lo, chegou ao comandante das tropas romanas a informação de que toda a cidade de Jerusalém estava sob grande tumulto. Então, no mesmo instante, reuniu alguns de seus soldados e oficiais e correu até o centro da multidão alvoroçada. Quando viram o comandante com os seus soldados, pararam de espancar a Paulo. Assim que chegou o comandante, mandou prender a Paulo e ordenou que ele fosse algemado a 2 correntes.
Depois interrogou quem era ele e o que havia feito. E do meio da multidão, uns gritavam de uma maneira e outros de outra, sem conseguir deduzir a verdade por causa do alvoroço. Ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Ao chegar às escadas, a violência da multidão era tão feroz que Paulo precisou ser carregado pelos soldados. E a multidão que os seguiam não parava de gritar: mata, mata! Meu Deus. Paulo fala da sua missão em Cristo. Pouco antes de ser levado para dentro da fortaleza, Paulo solicitou ao comandante: tenho permissão para te dirigir a palavra? Então o comandante lhe indagou: falas a língua grega? Perguntou ele. Não és porventura o egípcio que há algum tempo deu início a uma revolução e levou para o deserto 4.000 terroristas armados? Ao que Paulo declarou: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade de grande importância da Cilícia. Peço-te que me consintas falar ao povo. O comandante lhe deu permissão. Então Paulo colocou-se em pé na escada e fez sinal à multidão. Quando todas as pessoas se aquietaram, Paulo começou a lhes falar em aramaico. Bom, pessoal, aramaico eu acho que deve ser uma língua como se fosse... Não sei explicar direito. Tipo, e aí, rapaziada, beleza? Qual foi? Sabe como é que é? Eu acho que é mais ou menos isso. É uma linguagem no grego, no hebraico, só que tem isso também em aramaico. Deve ser, na minha opinião, uma linguagem menos formal. Deve ser isso, né? Depois eu vou perguntar ali o pessoal ali para poder dar uma informação mais certa. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!